Olá, boa tarde. Aqui é Aldinei Carlos das Neves, fisioterapeuta, e hoje eu vou falar sobre dor no quadril e quando espirra tem escape de urina. Uma pessoa que fez um comentário no canal Viva Sem Dor do YouTube e escreveu exatamente assim: dor no quadril, quando espirra tem escape de urina. O escape de urina, no caso do espirro, é considerado como incontinência urinária de esforço. Então, espirrar, tossir, rir, pegar peso, são atividades que causam pressão do abdômen na bexiga e a bexiga, quando ela é apertada, escapa urina. Mas essa não é a causa. A causa é outra. Pessoa pegar peso, pessoa tossir, espirrar, dar uma risada e perder urina, é porque a pessoa tem uma alteração no controle das válvulas que retêm a urina. Porque as pessoas riem, as pessoas pegam peso, as pessoas fazem essas atividades a vida toda. Só que algumas pessoas têm escape de urina e outras não. Então, vamos para uma outra questão que é: qual o motivo que a pessoa tem o escape de urina? Que não é dar risada ou espirrar ou tossir que faz a pessoa ter isso. Isso daí é o motivo que leva a pessoa a ter escape de urina quando ela não tem controle das válvulas, que são músculos. Os esfíncteres ou as válvulas são músculos em orifícios que retêm, elas fecham para reter, para não deixar escapar a urina. E no caso da incontinência urinária ou do escape de urina quando dá um espirro, está relacionado à coluna lombar. Então, a coluna vertebral como um todo, porque desde aqui de cima, se tiver alteração na posição de vértebras no pescoço, que pressiona a medula espinhal, vai afetar aqui para baixo. Pode ser na torácica, mas é a coluna lombar mais diretamente relacionada a controle dos esfíncteres. Por quê? Além da medula, que passa aqui também, né, que tem a continuação, a caldequina, que é a porção final da medula, tem as raízes neurais que saem de dentro da coluna, da medula. Então, desce a medula por dentro da coluna, saem raízes, saem feixes de nervos da medula, passando entre as vértebras, e é por esses nervos, por essas raízes neurais ou esses feixes de nervos, que o cérebro controla os músculos do corpo. Cada parte da coluna saem nervos para uma parte do corpo, para uma musculatura. A região lombar e sacral é a inervação que vai para a região dos órgãos genitais, para o controle dos esfíncteres. E a coluna lombar é a causa porque, apesar de ter nervos que saem na parte do sacro, que é a parte final da coluna, é uma fusão de vértebras, aqui as vértebras não se movimentam. Aqui essas vértebras é uma fusão, elas são soldadas. Uma fica colada na outra e não se movimenta. Então aqui não causa a compressão, a menos que o nervo esteja inflamado e ele tenha uma dilatação, e essa dilatação causa uma interferência ou um bloqueio dos nervos. Mas é a coluna lombar o ponto principal, porque quando as vértebras aproximam, comprimem as raízes neurais. Quando as vértebras deslocam, que tem uma listese, um escorregamento, essas vértebras pressionam a cauda equina. Quando a musculatura do quadril, de membros inferiores, pé, perna, coxa, quadril, a coluna vai comprimindo os nervos, essa musculatura do quadril até os pés vai enfraquecendo e diminuindo o escoramento da coluna, o que acontece? As vértebras vão aproximando mais, né? Parou de escorar ou reduziu o escoramento da coluna,
O peso que vem de cima vai causando pressão nas raízes neurais e nos discos intervertebrais. Quando a coluna pressiona o disco intervertebral e ele é amassado, ele vai abaulando e pode chegar à hérnia de disco. Então, o disco intervertebral também vai causar compressão na medula, na cauda equina, nas raízes neurais e afetar o controle dos esfíncteres. Por isso é a grande importância de cuidar da coluna, de aprender a cuidar e pôr em prática o cuidado com a coluna. Você tem que aprender, mas você tem que cuidar da coluna todos os dias. Quanto mais cedo, se começar quando criança, melhor ainda. Mas quem está com incontinência urinária geralmente é uma pessoa de mais idade. E a coluna já tem alterações. Só que são alterações na coluna que podem ser corrigidas. De que maneira corrigir? Afastando as vértebras, desenvolvendo o controle do cérebro, que é feito por meio desses nervos, para aumentar o controle do pé, da perna, da coxa, do quadril, porque se você tem força na base, você escora. Essa região vai escorar a coluna de baixo para cima, vai escorando, vai levantando a coluna e conforme vai levantando a coluna, as vértebras vão afastando, vai parando de apertar os nervos, as vértebras quando se afastam, elas voltam para o alinhamento e quando elas voltam para o alinhamento, elas param de comprimir a medula ou a cauda equina. E isso vai acontecer de baixo até em cima, até a região cervical. Então, a partir do momento que você aprende, pratica os exercícios, alongamento e relaxamento, ECOAN, que é o exercício que eu trabalho, você vai conseguir novamente manter a sua coluna na condição correta. Parar de apertar os nervos facilita a comunicação, né? O cérebro, que está aqui, cérebro, medula, raiz do nervo, raiz neural, até o esfíncter. E dessa maneira você vai conseguindo desenvolver novamente esse controle para que as válvulas fechem o suficiente. Para que as válvulas consigam reter a urina e você tenha controle sobre essas válvulas, esses esfíncteres. A partir do momento que você consegue ativar conexões do cérebro com a musculatura que controla essas válvulas, né? Essas válvulas são músculos, você vai conseguir evitar a perda de urina. E isso você consegue praticando alongamento em relaxamento. Você encontra esses exercícios no site Viva Sem Dor, vivassemdor.com. Eu vou abrir o site aqui e vou mostrar qual é o caminho que você faz para chegar até o site. Então, é esse site aqui. Deixa eu dimensionar corretamente. Então, aqui, vivassemdor.com, e nós temos aqui, para ficar livre das dores, no caso a pessoa que fez esse comentário, tem dor no quadril e quando espirra tem perda de urina, tem escape de urina. Então, para melhorar das dores no quadril, você vai assistir esse vídeo que está aqui. Aqui começa a sua recuperação, aqui sou eu. E depois de assistir esse vídeo, que eu vou explicar sobre as dores e vou te convidar a fazer 3 testes, aí você vai fazer os testes e vai saber quais exercícios são indicados para o seu caso. E aqui tem o relato, o depoimento de uma pessoa que tinha muita dor no quadril, tinha um deslocamento de uma das vértebras, que é a Ângela, ela deu alguns depoimentos. Aqui o Jacinto, que melhorou
de hérnia de disco lombar e do nervo ciático, que ele estava em crise de ciático fazia 6 meses. Então, a partir do momento que você vai até o site Viva Sem Dor, faz os testes, assiste o vídeo, faz os testes e sabe quais são os exercícios para você melhorar o quadril, melhorar a coluna, porque as dores no quadril, elas também, se a compressão dos nervos, como eu expliquei, causa o escape de urina, porque comprime o nervo, perde controle da musculatura dos esfíncteres. Quando comprime os nervos, esses nervos também vão para o quadril. E ao machucar esses nervos, passa a ter dores no quadril. Lesiona o nervo, a coluna aperta o nervo, machuca o nervo, e quando a informação ou a sensibilidade tátil está indo do quadril, está sendo captada aqui no quadril, vai para a coluna, vai para a medula e chega no cérebro, o nervo está com uma lesão, o nervo está machucado porque a coluna foi ali e machucou. Esse nervo vai alterar a sensibilidade e aí vem as dores no quadril. E se tem dor porque lesionou o nervo, também vai perdendo força no quadril e força nas pernas. Perdendo força de base, né, de quadril até o pé, perde escoramento da coluna. Então, a cada dia a coluna vai pressionando mais, machucando mais os nervos, piorando a questão de dores no quadril e do escape de urina. Então, para melhorar o quadril, dores no quadril, para melhorar o controle dos esfíncteres, precisa aprender a cuidar da coluna. E é esse o meu trabalho, é te ajudar a entender esses mecanismos, saber que a coluna causa o escape de urina, causa dores no quadril e que, por meio de exercícios, alongamento e relaxamento, você consegue melhorar a coluna, escorar, né? Aumentar a força da base para escorar a coluna, para parar de machucar os nervos. Então você faz um processo de reversão desse quadro. Você consegue recuperar. Cada pessoa tem um tempo de recuperação, não é? Comecei a fazer os exercícios hoje e daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, para algumas pessoas, como aquele que eu mostrei ali, o Jacinto, crise de ciático por 6 meses. Isso foi em 2002. Estava em crise de ciático por causa de hérnia de disco, que a hérnia de disco, no caso dele, estava causando dores nas pernas. E o que aconteceu? Ele fez 3 meses, melhorou, aprendeu os exercícios, melhorou. A partir daí, ele continuou fazendo os exercícios em casa e até hoje, 20 anos depois, 21 anos depois, ele não tem mais problema, nunca mais teve problema de ciático. Ele tinha 42 anos na época. Uma pessoa que chega a ter dor no quadril, incontinência urinária ou dor no ciático, a maneira como usou o corpo, a maneira como foi utilizando o corpo, aprendeu a se movimentar, causou alterações na coluna que afetou o controle da urina ou causou dores no quadril. Começa a praticar os exercícios. Pratica os exercícios e vai desenvolvendo outra maneira de se movimentar. E aí, gradativamente, vai substituindo informações no cérebro, da maneira como sentar, levantar, se movimentar, fazer as suas atividades diárias. Então, a cada dia, vai mudando um pouquinho a maneira de usar o corpo. Vai deixando de usar da maneira que causou dor no quadril ou escape de urina e vai desenvolvendo outra maneira de cuidar do corpo. E aí sim, vai conseguindo recuperar. Tá? Então, cada pessoa vai começar a fazer os exercícios, você começa a fazer os exercícios e a cada dia vai fazendo um pouquinho. Depois de um determinado período, que cada pessoa tem o seu tempo para recuperação, vai desenvolvendo o controle, vai recuperando o controle do corpo. Toda segunda e quarta-feira eu estou aqui para falar de um tema. Esse vídeo de hoje é gravado porque eu estou em viagem, né? Eu viajei ontem
e hoje o vídeo foi gravado na segunda. Então, esse vídeo é gravado, mas segunda-feira eu estou aqui para falar ao vivo sobre atividades do cotidiano, aquilo que cuida de casa, lava, passa, tira a roupa da máquina, cuida de jardim. Então, eu vou mostrar a imagem de exercícios que, para cada tipo de atividade, tem um tipo de exercício que você pode fazer para preparar o corpo e evitar as dores quando você for fazer as atividades diárias. Passar um pano, limpar uma janela, tá? Digitar. Então, tudo que você faz, independente daquilo que você faz, da profissão que você tem ou do trabalho que é feito em casa, você tem como preparar o corpo para que ele esteja em boas condições. Como eu, uma vez, fui lixar uma parede, movimento circular, que eu não fazia isso na minha rotina diária. Aí quando eu fui fazer, no outro dia eu estava sentindo um pouquinho o ombro. Eu fiz um dos exercícios que eu vou mostrar na segunda-feira e no outro dia eu voltei lá lixar a parede, só que daí eu já não senti mais nada. Por quê? Eu preparo o corpo para poder fazer as atividades. Se eu faço uma atividade que não é corriqueira e sinto o corpo, eu faço os alongamentos que eu ensino e com eles eu consigo melhorar o meu corpo para não desenvolver uma lesão. Então, toda segunda e quarta eu estou aqui com um vídeo, na maioria deles é ao vivo e alguns gravados. E se você gosta desse tipo de conteúdo, dá o seu joinha, compartilha com pessoas que você sabe que tem um problema e se inscreve no canal. Então, até segunda. Espero ter ajudado com essas informações de hoje. Grande e forte abraço e até o próximo vídeo.